Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bernardo, eu faço parte da organização do terceiro Sinjoc e sejam muito bem-vindos à palestra da professora Brenda, intitulada Como Comunicar Ciência, Academia e Sociedade. A professora Brenda é doutora em Química com período sanduíche na Universidade de São Pablo, CEU, em Madrid, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é mestre, bacharel e licenciada em Química pela mesma instituição e gastrônoma pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Sua pesquisa tem ênfase em desenvolvimento de novas metodologias de análise por eletroforese capilar e cromatografia a gás, além de estudos relacionados com a metabolômica e associação de técnicas espectroscópicas à quimiometria. Ela atua como professora adjunta no Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais desde janeiro de 2017, ministrando disciplinas obrigatórias na área de Química Analítica e ofertando disciplinas optativas na área de Química dos Alimentos. Desde 2017, a professora Brenda trabalha no projeto de extensão Química Faz Bem, o qual tem o objetivo de dialogar com a sociedade, divulgando os resultados dos projetos de pesquisa desenvolvidos no Departamento de Química da UFMG. Com a palavra, a professora Brenda, e muito obrigado a todos. Obrigada, Bernardo, pela apresentação. Eu gostaria de agradecer também o convite da comissão organizadora do Sinjoc desse ano, para falar a respeito de um assunto que eu gosto bastante, que é a divulgação científica. Como o Bernardo falou, eu não tenho formação na área de divulgação científica, mas eu venho trabalhando nos últimos 3 anos com o Química Faz Bem, que é um projeto de extensão do Departamento de Química da UFMG, onde a gente busca divulgar os resultados das pesquisas desenvolvidas aqui no nosso programa de pós-graduação. Então, o que eu vou conversar com vocês aqui hoje será reflexo do que eu aprendi ao longo desses 3 anos. Para começar a nossa conversa, eu resolvi contar uma história. Na década de 90, um senhor, um homem americano, resolveu assaltar bancos. E ele assaltou 2 bancos, muito próximo um assalto um do outro. E foi mais inusitado foi que ele resolveu fazer isso sem utilizar máscaras. E na década de 90 já se tinha sistemas de monitoramento através de câmeras. Então, foi muito fácil para a polícia identificá-lo e prendê-lo. O que deixou os policiais mais intrigados foi a atitude do homem ao ser preso. Ele não se desculpou, ele não assumiu o crime, ele não se disse inocente. A única coisa que ele dizia é que não entendia como que foi encontrado, como que ele pode ser encontrado, já que ele utilizou o suco. A polícia então fez vários testes alcoólicos e com drogas para verificar se o homem tinha algum problema, inclusive psicológico, e constatou-se de que ele não era louco. O único problema encontrado foi que ele tinha um conhecimento absurdamente errado a respeito do funcionamento das câmeras. O que ele acreditava é que, ao se passar suco de limão no rosto, ele se tornava invisível para as câmeras. 2 psicólogos americanos estudaram o caso e fizeram alguns experimentos posteriores, onde eles testaram, por exemplo, 2 grupos de engenheiros de 2 empresas diferentes e fizeram a seguinte pergunta: você se considera entre os 5% mais produtivos da sua equipe? Cerca de 40% dos funcionários das 2 empresas responderam que sim, que se consideravam entre os 5% dos funcionários mais bem capacitados. Um outro teste perguntou a diversos americanos se como eram as habilidades de motorista dele. E
cerca de 88% dos entrevistados responderam que suas habilidades eram melhores do que 50% dos demais motoristas, ou seja, suas habilidades eram melhores do que a da média. Ambos os casos demonstram serem matematicamente impossíveis, né? Um exemplo simples da gente enxergar é desses programas de audição, onde as pessoas são testadas para verificar, né, se eles têm ou não talento como cantores. E diversas pessoas extremamente desafinadas ficam realmente desapontadas quando são eliminadas pelos jurados, porque elas realmente acreditavam que as suas habilidades como cantores, eram extraordinárias. E esse efeito, então, ficou conhecido como o efeito Dunning-Kruger, ou seja, quando alguém sem habilidade ou conhecimento superestima as suas habilidades para uma determinada tarefa. Os psicólogos conseguiram relacionar a confiança do indivíduo com o seu conhecimento. E eles verificaram que indivíduos com o menor nível de conhecimento ou de habilidade, dependendo do que se está testando, são os indivíduos com maior nível de confiança. Indivíduos com conhecimento intermediário se consideram inaptos ou apresentam baixa confiança, justamente porque eles conhecem o suficiente para saber e entender que não sabem muito a respeito do assunto. E as pessoas com maior conhecimento naquele assunto ou com maiores habilidades, por exemplo, um nadador profissional, ele sabe que conhece bastante sobre o assunto ou que o seu desempenho é muito bom, mas sabe onde estão as suas deficiências. Então, eles, em geral, demonstram menos confiança do que os indivíduos que nada sabem ou que têm baixíssima habilidade para executar aquela tarefa. Em resumo, né? Não sejamos estas pessoas. Só que é muito fácil a gente julgar e falar isso de outro, mas é muito difícil a gente enxergar esses problemas na gente mesmo, né? Esse efeito em nós mesmos. Isso demanda uma boa autoavaliação. Vou dar um exemplo. Há alguns anos eu achava que eu sabia fazer pão, porque eu fazia pães caseiros que eram razoavelmente bons, né? Eles eram gostosos. Para mim, eles estavam bons. Até que, no início desse ano, eu comecei a estudar a respeito de panificação artesanal e fermentação natural. E aí eu descobri que eu não sei nada a respeito de panificação e a respeito de panificação artesanal. Então, peça às pessoas retorno a respeito das suas habilidades e a respeito de como você desenvolve as atividades. Mantenha-se sempre aprendendo e sejamos humildes. O mundo é muito grande e existem muitos saberes para a gente ser arrogante e achar que sabe muito a respeito de um assunto que a gente realmente não sabe. E o mais importante, não cultuemos, né, não sigamos essa cultura da lacração nas redes sociais, onde há pouco tempo eu vi um rapaz discutindo sobre a saída ou não do Reino Unido da União Europeia com ninguém mais, ninguém menos que o professor Karnal, que estuda o assunto há 30 anos. Então, não cultivemos a cultura da lacração. Posto isso, eu coloquei 2 perguntas no resumo dessa palestra, que foi:
quais são os desafios que a divulgação científica tem pela frente e como nós, na posição de cientistas, podemos atuar como divulgadores da ciência. Para isso, é interessante e importante a gente entender como funciona a percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil. Foi realizado um estudo em 2019 para verificar essa percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil. E esses estudos, eles vêm acontecendo desde 1957, quando se iniciaram nos Estados Unidos. No Brasil, o primeiro estudo foi feito em 1987 e retomado somente em 2004, onde periodicamente vem sido realizado esse tipo de estudo. Foram entrevistadas 2.200 pessoas, divididas entre todas as regiões do país. E o maior número de entrevistados estava na região sudeste, refletindo o maior número da população nessa região. Dentre os entrevistados, haviam 52% de mulheres e 48% de homens, que reflete bem a população brasileira, né? E dentre os entrevistados, a maior parcela, cerca de 24%, tinham idade entre 25 e 34 anos, sendo que a idade dos entrevistados variou de 16 a 75 anos de idade. Sobre a percepção, então, né, da ciência e tecnologia pela população, percebeu-se um otimismo sobre os efeitos da ciência e tecnologia para a sociedade, com cerca de 73% dos entrevistados acreditando que a ciência e tecnologia trazem só benefícios ou mais benefícios do que malefícios para a sociedade. Dentre os temas de interesse, cerca de 79% dos entrevistados disseram ter interesse para os temas de medicina e saúde e 76% ter interesse para os temas relacionados ao meio ambiente. Também foram perguntados sobre diversos outros temas. Caso alguém tenha interesse de ver a pesquisa na íntegra, ela pode ser encontrada nesse endereço. Como que é a imagem do cientista visto pela sociedade, né? Haviam várias opções de resposta e a resposta que no último estudo cerca de 41% dos entrevistados utilizaram, né, foi que os cientistas são pessoas inteligentes que fazem coisas úteis à humanidade. Mas a gente pode perceber que nas últimas 3 pesquisas, né, 2010, 15 e 19, essa percepção vem diminuindo e vem aumentando a percepção de que os cientistas são pessoas comuns com treinamento especial. Dentre o que os entrevistados consideraram como fontes confiáveis de informação, estão, né, como os mais confiáveis, jornalistas, médicos, religiosos e cientistas, com apenas 12%. E dentre as fontes menos confiáveis estão os políticos, com 72% da opinião dos entrevistados, sendo os cientistas com apenas 1%. Ou seja, mesmo que não sejam os primeiros a serem lembrados como portadores de notícias, ainda que seja a respeito de ciência e tecnologia, eles não são considerados como fontes pouco confiáveis. Cerca de 66% dos entrevistados acreditam que o investimento em ciência e tecnologia deveria aumentar por parte do governo. E sobre os riscos da ciência, cerca de 84% dos entrevistados acreditam que os cientistas devam expor publicamente os riscos decorrentes dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos de suas pesquisas. 83% acredita que a população deveria ser ouvida nas grandes decisões sobre os rumos da ciência e da tecnologia.
Sobre as preocupações que a população tem a respeito do tema de ciência e tecnologia, 92% revelou que se preocupa com temas relacionados ao meio ambiente, como, por exemplo, desmatamento da Amazônia, mineração e outros temas ambientais. Sobre as noções de ciência dos entrevistados, em geral, 70% dos entrevistados responderam a resposta correta. Nesse caso, né, aqui, como que eu utilizei como exemplo, as marés são criadas pela força gravitacional da Lua, 56% respondeu que sim. Isso é um importante ponto para a gente considerar que o público para o qual a gente pretende fazer divulgação científica, ele é leigo para os assuntos mais específicos e que envolvam conceitos mais complexos, mas o público não é totalmente analfabeto cientificamente, porque existe bastante esse termo de alfabetização científica que a gente vai conversar logo à frente. Sobre os hábitos culturais dos entrevistados, apenas 18% revelou ter visitado bibliotecas públicas, por exemplo, e apenas 6% visitou museus de ciência e tecnologia. E muitos alegaram que não visitaram por não existir esse tipo de museu em sua região. Esse é outro ponto que a gente precisa considerar quando pensa em divulgação científica, que seria interiorizar essa divulgação. Não deixá-la apenas nos grandes centros, onde estão as universidades, por exemplo, né? É preciso que essa divulgação científica atinja todos os níveis e todas as regiões do nosso país. Ainda sobre os hábitos culturais, caiu, né, o interesse e a pesquisa sobre o consumo de informação de ciência e tecnologia nos principais meios de comunicação, e essa é uma tendência que se verificou, que foi verificada entre os jovens na pesquisa anterior e na última pesquisa de 2019, verificou-se essa tendência para todos os níveis de idade, onde em 2015 tinha cerca de 21% da população consumia programas de ciência e tecnologia na TV e na última pesquisa, esse dado foi de apenas 11%, ficando abaixo, pela primeira vez, do consumo de informações sobre ciência e tecnologia recolhidas na internet. Na internet, os sites mais utilizados para busca de informação sobre ciência e tecnologia foram sites de busca, como Google, Yahoo e Bing. Muitos dos entrevistados revelaram que utilizam o Facebook e outras redes sociais como fonte de informação de ciência e tecnologia, mas comentaram também a respeito da existência de muitas fake news, que, na verdade, deveriam ser chamadas de fake information, já que quando você chama uma coisa de notícia, você parte do pressuposto de que aquela informação é verdadeira. Então, fake news não existe. Existem fake informations. E a respeito do conhecimento da população sobre a ciência brasileira, 90% dos entrevistados não souberam citar o nome de algum cientista brasileiro importante e 88% dos entrevistados não souberam informar o nome de alguma instituição que faça pesquisa no país. Nem as universidades foram lembradas nesse ponto. Sobre a percepção e importância da ciência, 71% dos entrevistados revelaram que a participação em feiras e Olimpíadas de Ciência e Tecnologia podem despertar o interesse em ser cientista ou despertar o interesse sobre o assunto. Para 86% dos entrevistados, a pesquisa científica é essencial para o desenvolvimento da indústria e que 82% dos entrevistados acreditam que, se o conhecimento científico for bem explicado, a maioria das pessoas é capaz de entender. E, além disso, revelou também que 66% da população acredita
que os governantes deveriam seguir as orientações dos cientistas, que teria sido ótimo ao longo dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Então, agora que a gente conhece um pouco do panorama da percepção da população a respeito do tema de ciência e tecnologia, a gente precisa entender alguns termos específicos da área de divulgação científica para a gente conseguir se comunicar com os diferentes divulgadores da ciência que existem. Então, o primeiro ponto é saber a diferença entre comunicação científica e divulgação científica e entender que diversos pontos divergem para esses dois conceitos, como, por exemplo, o público, o nível de conhecimento exigido para que se entenda a comunicação científica e a divulgação científica, os canais utilizados e a intenção de cada um desses processos. Então, falando um pouquinho de cada um desses pontos, o perfil do público para a comunicação científica é feito dos especialistas. Então, na comunicação científica ocorre a comunicação entre especialistas de um determinado assunto. Então, as pessoas têm formação específica que permitem entender conceitos que são considerados como mínimo para que se seja considerado como um cientista daquela área. Na divulgação científica, tem-se um público leigo, onde a percepção da ciência é bastante difusa, onde as pessoas têm dificuldade de entender que o desenvolvimento da ciência é um processo cumulativo que vai se refinando ao longo do tempo. É comum que as pessoas entendam a ciência como existente apenas como insights de mentes privilegiadas. Aqui a gente tem o exemplo da Madame Marie Curie, que a ciência é feita apenas de gênios, que em um súbito insight de genialidade conseguem algum avanço. Quando, na verdade, a gente sabe que as atividades individuais, né, a genialidade, ela é quase engolida pelo sistema, que é um sistema progressivo cumulativo. E o que faz com que o público leigo perpetue essa visão da ciência? Tanto o ensino formal quanto a cobertura da mídia. Porque, em ambos os casos, mostre-se apenas os grandes sucessos, né? Não o percurso que aquele cientista chegou para obter aqueles resultados, né? Pouco se mostra dos 20 ou 30 anos de dedicação ao tema para que aquele cientista obtivesse aquele resultado. E isso acontece no ensino formal e também na cobertura da mídia. Inclusive, no caso da cobertura da mídia, ocorrendo distorções e sensacionalismo sobre as notícias científicas. As diferenças do nível de discurso, quando a gente fala em comunicação científica e divulgação científica, está relacionada a concessões e decodificações, que no caso da comunicação científica não são necessárias, porque, como são todos especialistas, todos entendem os termos técnicos e jargões daquela determinada área. Já na divulgação científica, as concessões e decodificações são extremamente necessárias e praticamente obrigatórias, porque sem elas o público leigo não consegue acompanhar o raciocínio, visto que não domina, não tem familiarização com todos os termos técnicos da área. A natureza dos canais também é diferente na comunicação científica e na divulgação científica. Por quê? Na comunicação científica, ela acontece em círculos restritos, eventos e periódicos científicos que são restritos àquele conjunto de pessoas daquela determinada área. No caso da divulgação científica, o jornalismo científico se confunde muito e muitas vezes se pensa que a divulgação científica é apenas o jornalismo científico, mas
A divulgação científica transcende ao jornalismo científico, porque ela não está apenas na função de notícia, né? Ela está nos panfletos que o governo distribui, explicando a respeito de doenças, né, no Ministério da Saúde. Ela está presente em peças de teatro que contam a história de algum cientista. Ela está presente em filmes. Ela está presente em diversas fontes, não apenas no jornalismo científico. No caso da divulgação científica, pode ocorrer ou não a presença do mediador, e esse mediador seria o jornalista em geral. O problema é que, aqui no Brasil principalmente, os jornalistas em geral não têm formação e conhecimento suficiente para fazer essa ponte, essa decodificação dos termos técnicos utilizados pelos cientistas para uma linguagem leiga, onde as pessoas sem formação naquela área entendam. Então, se o próprio jornalista, o próprio mediador, tem dificuldade em entender aqueles termos, ele pode acabar fazendo interpretação que não auxilie ao público final no entendimento daquele assunto. O processo de produção também influencia bastante, porque muitas vezes nas mídias de grande massa ocorre a espetacularização da ciência em detrimento da precisão do que realmente foi estudado. Por isso que muitos cientistas têm bastante receio de dar entrevistas e falar sobre ciência quando se tem um mediador, um jornalista, porque muitas vezes o que ele diz acaba sendo distorcido, não propositalmente, às vezes por falta de conhecimento e às vezes sim propositalmente. Então, e além disso, quando se tem a presença desse mediador, o que ocorre é uma baixa interação da audiência, ocorrendo apenas, então, a transmissão desse conhecimento, uma divulgação científica apenas na base da transição. Então, uma solução seria a gente ter o cientista diretamente com o público. Sim, pode ser a solução dos problemas, mas também pode ser que não dê certo. Então, quando a gente tem o cientista diretamente conversando com o público, o que acontece é que o público tem a chance de perguntar, de tirar dúvidas a respeito daquele assunto que o cientista está abordando. O problema é que muitos cientistas têm dificuldade de conseguir fazer aquela decodificação, conseguir falar, simplificar o suficiente para conseguir se comunicar com o público leigo. E aí, a gente não tem a resolução desse problema. Então, esse é um outro ponto bastante importante que a gente precisa pensar quando deseja conversar ou estudar a respeito da divulgação científica. E a intenção de cada processo também difere na comunicação e na divulgação científica. Enquanto na comunicação científica o objetivo é a disseminação de informação especializada, onde um grupo de cientistas obtém um resultado, publica num periódico científico específico da área para que todos os cientistas daquele nicho, né, daquela área do conhecimento tenham acesso no mundo todo. A divulgação científica busca democratizar o acesso ao conhecimento científico. Então, o que se busca é a chamada alfabetização científica, trazer os saberes, o conhecimento científico do laboratório para que toda a população entenda conceitos que podem influenciar diretamente na sua vida. E aí, então, esse cidadão pode ser incluído em debates científicos que influenciam diretamente na sua vida, como a produção e consumo de alimentos transgênicos, o uso ou não de células-tronco, cuidados com o meio ambiente e, assim, diversos outros pontos que não apenas margeiam, mas que realmente influenciam nas vidas das pessoas. Então, por que comunicar ciência?
Ao comunicar ciência, será que o cientista está saindo lá do seu pedestal e trazendo conhecimento para o público leigo, ávido de conhecimento, curioso, ávido de iluminação? Não, na verdade, é justamente o contrário. A comunicação da ciência para o público, ela é fundamental para que os cientistas ganhem apoio popular. E nada mais é do que a prestação de contas à sociedade civil, que é quem investe nessa ciência. E, portanto, esse conhecimento gerado precisa ser devolvido para essa população. Por isso que comunicar ciência é tão importante. Uma notícia recente, e essa é uma excelente notícia para a gente, né, é de 25 de outubro passado, então não tem nem um mês, é uma notícia fresquinha, essa reportagem da Folha fala que as instituições brasileiras são as que mais fazem divulgação da ciência em todo o mundo. Foram analisadas as divulgações científicas de 8 países, e o Brasil foi o campeão, chegando a ter índices 3 vezes maiores do que o do Japão. Os países participantes dessa pesquisa foram Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Reino Unido, Holanda, Portugal e Japão. E esse estudo foi publicado numa revista científica bastante importante. O professor Yuri, que é professor do Departamento de Sociologia aqui da UFMG, ele coordena o curso de especialização em comunicação pública da ciência, e ele deu uma entrevista comentando, né, sobre esse estudo. Segundo ele, a comunicação da ciência no Brasil sai do estereótipo quadrado das instituições tradicionais, que é o chamado padrão europeu, e se aproxima da comunidade e dos públicos mais jovens. Segundo ele, há no Brasil uma onda muito grande de jovens cientistas divulgadores, vocês, que, na opinião dele, e eu concordo com ele, isso é fantástico. Por quê? A população usa redes sociais, e se a população usa redes sociais, as instituições brasileiras também usam e conseguem aproximar o cientista do povo. Essa comunicação entre a sociedade e a ciência aqui no Brasil, ela tem sido feita nos últimos tempos com maior quantidade e qualidade. Falando então um pouco a respeito do Química Faz Bem, agora que a gente já entendeu um pouco sobre a percepção da sociedade a respeito da ciência e tecnologia, e também entendemos alguns pontos e termos da literatura específica da área, agora a gente pode discutir um pouquinho sobre o Química Faz Bem. Como que surgiu o Química Faz Bem? Ele surgiu a partir das greves que ocorreram em todo o país, onde as universidades foram tomadas por professores, estudantes e técnicos administrativos, e aconteceu um grande debate a respeito de como a ciência e a universidade era vista pela sociedade. Então, as discussões foram geradas em torno da importância da universidade e da pesquisa e o desconhecimento e consequente falta de apoio da sociedade à universidade e à pesquisa brasileira. Um dos pontos mais discutidos nessa reunião que houve entre professores e alunos do Departamento de Química na época dessa grande greve, foi a disseminação dos estereótipos de cientistas como pessoas excêntricas que ficam trancadas em seus laboratórios, supergênios e têm dificuldade de convivência e de comunicação com o mundo externo. Então, um dos pontos que os alunos insistiram muito foi de se combater esses estereótipos de cientistas, que a gente tem visto que tem mudado naquela pesquisa de percepção, né, de como são os cientistas na percepção da população, da sociedade. Foi proposto, na época, um exercício de autoavaliação. Discutiu-se
sobre se seus amigos entendem o seu trabalho, se a sua família entende o que faz um pesquisador. Por quê? Porque os seus amigos e a sua família conhecem um cientista, que é você. E se eles, que têm um cientista próximo, têm dificuldade de entender o que é a ciência para a sociedade, as pessoas que estão distantes de cientistas, de conhecer pessoas que façam ciência, têm maior dificuldade ainda de entender a importância da ciência para a sociedade. Então, o objetivo do nascimento do Química Faz Bem foi divulgar de forma descomplicada as mais diversas linhas de pesquisa desenvolvidas por docentes e discentes inicialmente do programa de pós-graduação em Química da UFMG, com o intuito de demonstrar para a comunidade de Belo Horizonte, localmente, a importância do apoio e do financiamento do desenvolvimento científico no país. Então, para a nossa primeira edição, que aconteceu em novembro de 2017, nós apresentamos 20 pôsteres, tentando buscar temas mais correlatos com, mais próximos do que as pessoas tinham no seu dia a dia, então temas relacionados a alimentos, drogas e meio ambiente. Cerca de 40 pessoas, entre alunos e professores, se envolveram nessa primeira edição, e o evento foi na Praça da Liberdade, num domingo de manhã. A Praça da Liberdade é uma praça que fica na região central de Belo Horizonte, uma praça linda, mas em novembro, com essa época de chuva, a gente realmente ficou com bastante medo de chover. E quando deu meio-dia, começou a chuviscar e a gente começou a juntar todo o material para ir embora, né? Mas a gente deu sorte que choveu apenas no final do evento. A gente enxerga que o objetivo inicial ele foi cumprido, né? A gente conseguiu dialogar com a sociedade. Então, a gente colocou todo mundo com camiseta amarela para chamar bastante atenção, fizemos uns balões para distribuir e as pessoas verem outras passando com balões e falando, nossa, estão distribuindo balão, então para chamar a atenção das crianças, e chamando a atenção das crianças a gente conseguir conversar com elas e com seus pais. E funcionou, deu certo. A gente conseguiu captar os transeuntes que estavam ali na praça, mas como era um domingo de manhã, não tinha tanto movimento assim. E o que a gente conseguiu observar é que as pessoas elas passavam em todos os pôsteres, elas estavam interessadas, pararam o que estavam fazendo, algumas caminhando, outras andando de bicicleta, outras com a família passeando, elas pararam o que estavam fazendo e elas foram conversando em cada um dos pôsteres, querendo saber a respeito dos trabalhos. Então, a gente teve um retorno muito grande nessa primeira edição. Essa é a minha foto xodó de todas as edições do Química Faz Bem. Eu simplesmente amo essa foto, porque ela representa tudo que a gente quer com esse tipo de evento, que é juntar desde as crianças aos idosos, trazer todos para conversar sobre ciência e despertar o interesse sobre ciência e tecnologia em toda a população. Então, essa foi a equipe que participou, no primeiro ano. Essas camisetas amarelas, elas chamaram bastante atenção para a nossa sorte. Quais foram os desafios que a gente encontrou nessa primeira edição? Primeiro, a gente teve que pedir autorizações para a prefeitura para a utilização do espaço público. Com isso, foi exigido que a gente oferecesse banheiro químico, foi necessário pagar aluguel por utilização da praça e a gente precisou obter autorização dos bombeiros para a execução desse evento. Um outro desafio foi a verba para cobrir os custos. Ainda que tenham sido custos baixos, a gente precisou pagar taxas para a utilização do espaço na praça, por exemplo. E essas taxas foram pagas pelos professores que estavam organizando o evento, porque a gente acreditava que era um evento necessário. E outros custos
também como as camisetas, os pôsteres, os balões, o transporte do material, o aluguel do banheiro químico. A gente conseguiu doação de empresas parceiras do Departamento de Química e parte dos custos a própria pós-graduação conseguiu cobrir, né? Como, por exemplo, a verba para impressão dos pôsteres. Outros desafios, né? O clima, porque a gente estava exposto a sol e chuva e fez bastante calor nesse dia, então o clima é um grande desafio. A adesão dos professores, né, como foi um primeiro movimento de divulgação científica no departamento, a gente notou uma certa resistência do departamento e de muitos professores, mas outros compraram a ideia e participaram, e se engajaram e participaram das outras edições também. E um grande desafio é a comunicação visual e também a comunicação oral. Porque é necessário, tanto para os pôsteres quanto para a fala, uma linguagem simples, mas os conceitos precisam ser corretos. E a utilização de imagens representativas e analogias são necessárias, mas é complexo às vezes, dependendo do assunto que você trabalha, conseguir decodificar tanto sem a utilização de conceitos complexos. Então, esse é realmente um grande desafio da divulgação científica, pensando na nossa área de conhecimento, né, a química. Então, o que a gente teve de conclusão dessa primeira edição do evento? O evento ele foi bem recebido, tanto pelo público, quanto pelos alunos. A gente teve cerca de 200 visitantes nesse primeiro evento. A gente recebeu depoimentos de diversos alunos falando que foi a melhor experiência de apresentação de pôster que eles tiveram até hoje na carreira acadêmica deles, né, muitos alunos de pós-graduação, simplesmente porque as pessoas estavam realmente interessadas em perguntar, em entender o que eles estavam fazendo. Opa, tem um cientista aqui, o que você faz? Qual é o seu trabalho? Me explica. Então, os alunos, eles realmente ficaram muito interessados. A gente recebeu diversos depoimentos que são muito, muito, muito bonitos mesmo, que impulsionam o nosso trabalho. O local, ele gerou diversas limitações de infraestrutura, inclusive do que se pode e o que não se pode fazer na Praça da Liberdade, na região central de Belo Horizonte. Um outro ponto que a gente entendeu que precisava melhorar era com a divulgação do evento, que a gente fez praticamente nenhuma. A gente teve dificuldade de fazer divulgação do evento nas mídias, né, de comunicação em massa, por exemplo. A segunda edição ela foi realizada no Museu das Minas e do Metal e também no Sci-Hub, que havia uma comunicação entre os museus da Praça da Liberdade. E nós levamos também cerca de 20 pôsteres, mas dessa vez foi possível levar experimentos. E a gente também pode fazer apresentações rápidas sobre temas mais próximos do dia a dia das pessoas, para fomentar discussões e perguntas. Dessa vez, a recepção do departamento foi muito maior. A gente teve cerca de 100 professores e alunos envolvidos no evento e a receptividade foi realmente muito maior. Nessa segunda edição, a gente não precisou procurar os professores e os alunos. Eles nos procuraram para participar, para divulgar, para levar o seu trabalho no evento. Então, foi uma mudança realmente muito grande dentro do próprio departamento, a forma que os colegas passaram a enxergar a importância da divulgação científica. E o evento aconteceu num sábado à tarde. Para essa segunda edição, nós fizemos uma página no Facebook para o Química Faz Bem. Rapidamente a gente chegou a cerca de 1.000 seguidores, 1.000 curtidas, e alguns dos posts, porque no Facebook, né, nas redes sociais, você tem posts pagos, né, então você não tem um alcance tão longo com um post se você não paga para que ele seja realmente veiculado e distribuído para mais pessoas. Mas alguns posts
do evento chegaram a atingir 40 mil pessoas, mais de 10 mil compartilhamentos, e isso foi totalmente orgânico. A gente não pagou para que esses posts fossem divulgados. Então, essa divulgação maior, né, nas redes sociais, fez com que um número maior de pessoas visitassem a segunda edição do nosso evento. As palestras, elas então permearam, né, áreas de cuidado com o meio ambiente, química forense e alimento, né, cerveja, um gole de química, que foi uma das palestras que foi proferida nessa segunda edição. A gente teve então as palestras e teve também a apresentação de alguns experimentos, onde alunos da graduação e da pós-graduação participaram apresentando esses experimentos. E a gente teve a colaboração com os estudantes do chapter da UFMG, que tem um trabalho incrível e são nossos grandes parceiros. Enquanto existir Química Faz Bem, certamente vai existir a parceria com o chapter. A gente teve a chance de levar diversos experimentos e as pessoas podiam pegar, segurar, perguntar, entender, mexer, fazer reações químicas, olhar um microscópio que, em geral, não está em acesso, né, para uma grande quantidade de pessoas. Sobre a quantificação do número de pessoas que participou dessa segunda edição do evento, a gente teve um retorno do museu que, em média, nos sábados à tarde, o público do museu é em torno de 200 pessoas. Nesse sábado à tarde, o público foi de 1.500 pessoas. E, em alguns momentos, o museu precisou ser fechado porque havia fila do lado de fora para participar do evento. Então, foi realmente uma explosão de alegria para todos que estavam envolvidos nesse evento. A gente teve algumas outras edições e testes, né? Então, Química Faz Bem no campus, Química Faz Bem na Olimpíada Mineira de Química, que também foi uma experiência muito importante, porque é um número muito grande de estudantes que visitam a universidade, então a gente pôde levar alguns experimentos e cientistas para conversar com estudantes que têm interesse em química, então foi realmente uma experiência muito interessante. E para a evolução do Química Faz Bem, a gente criou página em outras redes sociais, né? Então a gente tem página no Instagram, hoje a gente tem cerca de 1.700 seguidores, e no momento é a rede social com maior utilização por parte dos usuários, principalmente para o nosso público, que são jovens, que estão terminando o ensino médio, né, então a faixa de 15 a 35 anos, mais ou menos, então é a rede social mais utilizada por esse público. E a gente, mais recentemente, na quarta edição, em função da pandemia, a gente precisou criar também o YouTube, porque com a pandemia a gente não pôde realizar a quarta edição de forma presencial, ela precisou migrar para o mundo virtual. Então, a quarta edição, ela foi realizada via Instagram e YouTube, através de palestras, vídeos, também divulgando os trabalhos realizados na pós-graduação do Departamento de Química da UFMG, e na terceira e na quarta edições nós tivemos a adesão da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, que fizeram concomitantemente, né, o evento em Belo Horizonte e organizado pela Unifal em Alfenas. Para os próximos anos, para a quinta edição, a gente tem a sinalização de mais 2 universidades a participar do Química Faz Bem. A gente gostaria que ele expandisse, crescesse e que fosse um movimento nacional. Vamos ver se a gente consegue isso para as próximas edições. Para finalizar, eu queria conversar a respeito da técnica de Feynman. O Feynman, Richard Feynman, ele foi um físico estadunidense que ficou muito conhecido por explicar conceitos muito complexos de forma muito simples e também de aprender muito rápido assuntos diversos, né? Ele aprendeu a falar português
porque ele vinha ao Brasil ministrar uma palestra. Então, era um grande cientista e também, além de cientista, comunicador e divulgador da ciência. Se eu puder, gostaria de sugerir a leitura desse livro, Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman. Eu já li esse livro e ele é super, super, super interessante e recomendo que vocês leiam também, já que vocês têm interesse, quem escolheu, né, dentre tantas palestras para jovens cientistas, escolheu assistir a essa palestra, você tem interesse em divulgação científica, então eu acredito que esse livro seja interessante para você. Pois bem, falando então da técnica de Feynman. Ela é dividida em 5 passos muito simples em teoria, né? Então, o primeiro passo, você escolhe um assunto e você busca pelo máximo de informações possível, estudando esse assunto, escrevendo à mão para aumentar a absorção do conhecimento, tudo que você está aprendendo. Então, anotar os tópicos. O segundo passo é fingir que está ensinando esse assunto para alguém. Então, não precisa achar que está louco, vai para frente do espelho ou sentado lá no seu quarto, no seu local de estudo, você finge que está ensinando esse assunto para alguém. Dessa forma, quando você ensina o assunto para alguém, você organiza as ideias com começo, meio e fim, para que você seja entendido, né? Para que o seu locutor entenda a lógica do que você da mensagem que você está tentando transmitir. E é importante evitar jargões e termos técnicos para facilitar o entendimento do locutor. O terceiro passo é identificar as falhas na explicação, os pontos onde você teve dúvidas ou os pontos onde você ficou inseguro para explicar o assunto, ou ainda os pontos que você acabou fazendo explicações muito complexas e recorrendo a termos muito técnicos para conseguir explicar aquele ponto. Identificadas estas falhas, você precisa retornar e aprofundar o estudo desse conteúdo, simplificando a explicação e o mais difícil de tudo, fazendo analogias simples, mas mantendo a profundidade e a veracidade dos conceitos utilizando essas analogias. Essa realmente é a tarefa mais difícil de todas. Por fim, refazer todos esses processos quantas vezes forem necessárias até você se sentir seguro com o assunto. Parece uma lista simples de tarefas, mas essa é a forma que a gente deve utilizar para estudar as disciplinas que a gente está fazendo no curso, mas também algum assunto que te interesse, ou no caso de vocês, jovens cientistas que se interessam por divulgação científica, o estudo do seu tema de conhecimento para transmitir para pessoas leigas que não tenham formação técnica no assunto. Então, esses 5 passos me ajudam bastante quando eu estou preparando as minhas aulas, quando eu estou preparando uma apresentação, e eu acredito que vai ajudar a vocês também. Essa frase famosa que é atribuída ao Einstein, que é: se você não consegue explicar de forma simples, você não entendeu bem a coisa. Claro que, no caso do Einstein, que era um gênio, para ele era mais fácil, não sei fazer essas analogias, né? A gente, meros mortais, a gente precisa treinar bastante essa habilidade, mas ela não é impossível, e nós que temos interesse em divulgação científica temos o compromisso de fazer com que isso aconteça. Então, bora estudar mais para conseguir explicar de forma simples para sua avó, para sua mãe, para o seu vizinho, para o seu namorado, o que você faz, caro jovem cientista. Então, de conclusão, a gente volta para aquelas perguntas iniciais.
quais os desafios da divulgação que a divulgação científica tem pela frente. Na minha humilde opinião, a gente precisa desenvolver as nossas habilidades de comunicação. A gente precisa formar mediadores com formação técnica. É muito comum fora do Brasil que os mediadores, que os jornalistas científicos tenham formação, graduação em química, biologia, física, engenharia, e dessa forma eles conseguem decodificar mais facilmente a mensagem da fonte, que é o cientista, para o público, que é a sociedade. Um outro desafio que eu acredito que seja bastante grande é a interiorização dessa divulgação científica, que eu acredito que, ao se utilizar as redes sociais, a gente está no caminho para conseguir resolver um desses problemas. Outro ponto, a gente precisa ter entusiasmo no que a gente está tentando divulgar, na mensagem que a gente precisa passar, né? A ciência, ela não é feita apenas de conhecimento técnico, ela é feita de entusiasmo, porque você realizar a ciência é uma tarefa muito difícil e complexa, a gente se frustra diariamente no laboratório, mas a gente segue em frente, porque a gente tem entusiasmo, a gente tem amor, a gente tem paixão por aquela atividade. Além de transmitir conceitos e conhecimento, a gente também precisa transmitir paixão. Dessa forma, a gente consegue atrair e demonstrar a importância da ciência para a sociedade. E, por fim, um ponto muito importante e necessário é o debate, que é o que a gente está fazendo aqui nesse momento. O debate ele é muitíssimo importante para o crescimento e formação de novos profissionais que vão trabalhar com divulgação científica. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer o interesse de vocês por essa palestra. Eu sinto muito que ela tenha sido tão longa. Eu espero que eu tenha conseguido passar uma ideia do que eu aprendi ao longo desses anos trabalhando com divulgação científica, e sejam todos bem-vindos a participar do Química Faz Bem na 5ª edição. Muito obrigado novamente pelo convite para participar do evento, e a gente se vê na mesa redonda que nós teremos em breve no evento. Até mais!